Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai para todos vocês. Eu sou a pastora psicanalista Alessandra de Oliveira e eu vim aqui trazer uma palavra para sua vida. Claro, traduzindo do hebraico. Amém? Então vamos lá. Uma palavra bastante conhecida que quando nós ouvimos essa palavra, vem logo a lembrança de Abraão e seu filho Isaque. É a palavra sacrifício. O que realmente significa a palavra sacrifício no seu original, no hebraico? Qual é o verdadeiro significado? Vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho? Então vamos. Sacrifício no hebraico quer dizer chamado. Isso mesmo, chamado. E se você parar para analisar, tem muito a ver esse significado no hebraico. Sabe por quê? Porque quando você vive o seu chamado, você vive uma vida de renúncia. Você vive uma vida de sacrifício, porque você tem que abrir mão de muita coisa, porque você tem que abrir mão de amizade, de atitudes. Você não pode tomar decisões sem consultar o Senhor. Nada que você faz a partir do momento que você determina em viver o seu chamado vamos falar assim, como a palavra certa, aleatório. Não, nada que você faz é aleatório. Tudo precisa estar na direção de Deus, na direção certa. Olha que coisa linda. A palavra chamado, ela é traduzida no hebraico como Coribã. E Coribã ele vem da raiz de Korev, que significa estar perto, aproximar-se de. Né? Esse é o significado da palavra chamado no hebraico e da sua raiz. Né? É aproximar-se, ou seja, quando você vive o seu chamado, você não vive uma vida errante. Quando você vive o seu chamado, a sua carne ela não tem vez. Quando você vive o seu chamado, você é uma pessoa íntegra, verdadeira, justa, correta. Quando você vive o seu chamado, você se aproxima de Deus a cada dia. Quando você vive o seu chamado, você aproxima-se de Cristo, de Deus, né? Do grande eu sou. E falando do grande eu sou, eu quero dizer para vocês que a nossa tradução, né, ela houve muitas falhas, né, em nossa tradução do hebraico, porque o hebraico ele foi para o grego, do grego ele foi para o inglês, do inglês veio para nós, né? Então as Bíblias escrita em inglês, ela está muito próxima do original que a nossa. Por isso que quando você quer aprender o hebraico, você precisa aprender inglês também. A minha professora sempre fala isso e é verdade. Então vamos lá. Não tem aquele versículo quando o Senhor vai falar com Moisés, que Moisés vê aquela sarça, né, e o Senhor fala com ele, que escolheu ele para libertar o povo, e ele vai dizer, e o que eu vou dizer? Quem me enviou? Né? Eu vou falar no nome de quem? E a nossa Bíblia, a tradução da nossa Bíblia está dizendo, diga que eu sou te enviou, né? Só que a palavra eu sou, não existe o eu sou no hebraico, não existe essa palavra no hebraico. Na verdade, no original, o Senhor vai dizer para Moisés assim, Moisés, você vai dizer que serei quem sempre serei te enviou. Sabia disso? Erie Asher Erie, que é serei o que sempre serei. Né? Essa é a palavra certa nesse versículo que Moisés ele vai perguntar, eu vou no nome de quem? Né? O certo não seria eu sou te enviou, não. Serei o que sempre serei te enviou. Né? Porque a palavra eu sou não tem no original. Eu sou, eu tenho, não tem. Não tem na língua hebraica, eles não usam assim, ó, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu fiz uma faculdade. Não, não. No hebraico eles usam assim, se você tem uma família, então você vai dizer, quando você tem uma família, você vai dizer assim, ó, existe uma família para mim. Você tem um carro, existe um carro para mim. Você fez uma faculdade, existe uma faculdade para mim. Que interessante, né? Existe uma faculdade para mim, quer dizer que você tem uma faculdade. Existe uma esposa para mim, quer dizer que você tem uma esposa. Existe um marido para mim, é porque você tem um marido. Existe uma casa para mim, quer dizer que você tem uma casa, né? Eu tenho um esposo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Essa palavra não existe no hebraico. Interessante, né? Então vamos lá. Sacrifício no hebraico quer dizer chamado. Chamado
No hebraico é Korban, que vem da raiz de Korev, que significa estar perto, é aproximar-se de. Não esqueça disso. Quem vive o seu chamado não vive uma vida dupla. Na igreja passa a ser aquela santidade pura. Quando está fora da igreja é uma chocarrice, é uma prostituição no WhatsApp, no Instagram, no Messenger, né? É uma coisa terrível. Não. Quem vive o seu chamado, vive ele intensamente. Quem realmente vive o seu chamado não vive uma vida dupla. É uma pessoa reta, uma pessoa justa, é uma pessoa verdadeira. Então que nesse dia de hoje, chamado hoje, que você está me assistindo, você possa guardar essa palavra em seu coração. Viva o seu sacrifício todos os dias. Ou seja, viva o seu chamado todos os dias. Coisa linda, né? Quando eu descobri esse significado, eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, eu preciso gravar para o povo saber o que realmente significa sacrifício. Sacrifício não é o que a ideia que temos de Abraão, né, e Isaac. Realmente, ele ia entregar um sacrifício. O Senhor Jesus, ele viveu o seu chamado. Por isso que ele é o sacrifício vivo. Né? O Senhor, ele se sacrificou, ele viveu o seu chamado naquela cruz, quando ele morreu ali. Né? E ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai, aleluia, esperando a sua igreja. Amém? Então viva o seu chamado na íntegra. Lembrando, vou bater nessa tecla mais uma vez, lembrando mais uma vez. Quem vive o seu chamado não vive uma vida dupla, não vive em pecado. Pastora, por que você bate tanto nisso? Porque tem uma parte da minha vida, da minha história, que eu não me agrado, eu não me alegro em contar. Mas essa parte da minha vida me fez ser o que eu sou hoje. Vocês entendem? Nem sempre eu fui o que eu sou hoje, nem sempre eu tive o caráter que eu tenho hoje, nem sempre eu tive a personalidade que eu tenho hoje, o pensamento que eu tenho hoje. Nem sempre. Por isso que eu fico preocupada com esses jovens que começam o seu ministério cedo. Sem apoio, sem uma base, né? Eles se perdem no meio do caminho. Eu me perdi no meio do caminho. Chegou um ponto que eu achava que eu estava vivendo meu chamado, mas com uma vida dupla. Já não vivi uma vida de santidade, já não vivi uma vida separada. Então eu não quero isso para a sua vida. Eu não quero isso para ninguém. Se você quer viver o seu chamado, então você precisa viver uma vida de sacrifício. Não existe chamado sem sacrifício. Por quê? Porque sacrifício significa chamado no hebraico. Olha só. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração, guarda ela bem guardadinha aí e viva ela. Pratique ela. Tá bom? Olha, Deus abençoe. Até amanhã em outro vídeo, em nome de Jesus.